pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa, 19ª aula de História. E nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre movimentos urbanos de contestação ao regime. Ah, professor, que regime? O regime da República Oligárquica, aquele sistema oligárquico de comandar o país, certo? Ou também conhecido como República Velha. Beleza, meus queridos? Então vamos nessa. Então, meus queridos, a gente começa com a Revolta da Vacina, que vai acontecer ali em 1904, logo no início da República, no comecinho desse governo republicano. E assim, de modo geral, a Revolta da Vacina foi um conflito social entre a população do Rio de Janeiro contra as medidas sanitárias do governo do Rio de Janeiro, certo? Do governo federal e do governo do Rio de Janeiro. Vamos entender isso. O contexto da cidade do Rio de Janeiro, nesse momento, era um contexto de uma cidade que crescia de maneira vertiginosa, certo? Então a capital passou de 500 mil pessoas para 1 milhão de pessoas, certo? Em um curto espaço de tempo. Então, moçada, de acordo com o presidente da República naquele contexto, que por sinal era o Rodrigues Alves, que era paulista, a situação do Rio de Janeiro não influenciava somente o Rio de Janeiro, influenciava todo o Brasil. Afinal, o Rio de Janeiro era a capital do país naquele contexto, certo? Nesse contexto, moçada, o Rio de Janeiro tinha o principal porto para exportação. Só que nesse contexto, o principal porto de exportação do Rio de Janeiro estava em estado precário. E não só o porto, a cidade do Rio de Janeiro não tinha uma infraestrutura suficiente para dar conta, principalmente do crescimento demográfico e de se comportar como uma capital de um país tão grande como o Brasil. Tudo bem? Então, pensando nisso, o Rodrigues Alves vai propor uma política de saneamento da cidade. Ou seja, vai propor uma espécie de reforma, de dar uma repaginada na cidade do Rio de Janeiro. Começando pelas ruas, que necessitavam de ampliação, uma vez que a maioria das ruas que ligavam a região produtora até o porto do Rio de Janeiro eram ruas estreitas de baixíssima qualidade. Tudo bem? Então, de acordo com o Rodrigues Alves, o Rio de Janeiro precisava dessa infraestrutura melhorada para poder facilitar o escoamento de produtos. Além disso, meus queridos, a cidade do Rio de Janeiro, nesse contexto, vai ser repleta de cortiços, que seriam essas casas, parede com parede, certo? Que normalmente as pessoas mais pobres moravam. E olha só, moçada, o Rodrigues Alves, que era o presidente da República, ele deu total liberdade para o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, que era o Pereira Passos, para que ele pudesse fazer o que for preciso para auxiliar nesse saneamento e nessa modernização da cidade do Rio de Janeiro. Nesse sentido, Pereira Passos, por exemplo, tinha total liberdade de despejar os moradores que moravam nos cortiços, sinalizando uma medida completamente arbitrária, beleza? Então, moçada, os cortiços que não fossem considerados higiênicos ou que estivessem sem condições de serem habitações, eles eram demolidos, beleza? Afinal de contas, para alargar as ruas, para realizar essas reformas, essas moradias precisariam ser derrubadas. O problema é que as pessoas que estavam nessas moradias não tinham para onde ir. O Estado, o governo do Rio de Janeiro, não realocou essas pessoas em outras moradias, beleza? Então, moçada, para você ter uma ideia, para a reforma da Avenida Central do Rio de Janeiro, foram derrubados mais de 640 prédios, certo? Claro que 640 lugares que as pessoas moravam. Então, moçada, com o aumento do desemprego, muito influenciado pela paralisação de alguns serviços por conta das obras, e com o aumento dos aluguéis, também por conta das obras, a população mais pobre se viu obrigada a mudar para alguns morros, certo? Que não eram locais propícios para moradia, mas assim foram se estabelecendo nessas regiões mais periféricas, certo? Moçada, e é nesse sentido que a gente vai falar um pouquinho da figura do Oswaldo Cruz, que era o médico diretor-geral da saúde nesse contexto. Bom, então ele, de maneira conjunta com o governo da cidade do Rio, passou a ser encarregado de tratar do saneamento da capital. E esse programa modernizador do Rio previa justamente o combate a algumas pragas causadoras de doença, como por exemplo o mosquito, que causava a febre amarela, e os ratos, que causavam a peste bubônica. Além disso, tinha também o problema da varíola, que é transmitida por vírus, beleza? Para isso, galera,
O governo do Rio de Janeiro ele começou a exterminar os focos de mosquito, a eliminar os ratos, só que para eliminar o vírus da varíola, precisaria de uma forte campanha de vacinação, que passou a ser, nesse contexto, obrigatória. Então, como a vacina passou a ser lei, quem não fosse vacinado não poderia, por exemplo, matricular os filhos em escolas, nem casar oficialmente. Vamos pensar que na República, o casamento não é mais feito de maneira oficial pela igreja, e sim pelo Estado, tudo bem? Então, galera, essa campanha de vacinação obrigatória, marca aí no seu caderninho, é o estopim para as revoltas contra a vacinação obrigatória. Beleza? Então, moçada, muitas pessoas vão se revoltar contra o governo justamente por conta dessas medidas truculentas e arbitrárias. Ou seja, as pessoas, alguns fiscais de saúde poderiam invadir a casa das pessoas para verificar se a casa era ou não, tinha ou não condições de habitação. Além disso, a vacina era aplicada de maneira arbitrária. Então, em forma de revolta, houveram algumas depredações de patrimônios públicos e protestos contra essas medidas. E, de modo geral, esses protestos eles vão se dividir em duas frentes. A primeira delas diz respeito ao grupo que considerava a vacinação uma violação aos direitos, uma vez que as pessoas eram vacinadas mesmo sem que elas quisessem ser vacinadas. Beleza? A outra frente era do pessoal que acreditava ser uma política de extermínio adotada pelo Estado contra os mais pobres. Afinal, galera, nenhuma informação sobre a vacina foi apresentada. O governo simplesmente queria chegar nos cortiços, queria chegar na população mais carente e simplesmente ir espetando o pessoal com agulha. E aí a gente tem que ter um certo cuidado, porque hoje em dia, em 2020, a gente sabe da necessidade, da importância das vacinas, mas naquele contexto, a população mais pobre não tinha o mesmo nível de informação que a gente recebe hoje, tudo bem? Então, é isso que a gente tem que levar em conta, certo? Faltou da parte do governo uma campanha de informação, ao invés de uma campanha arbitrária de aplicação de vacina, tudo bem? Bom, como não é novidade pra gente na história do Brasil, a polícia do Rio de Janeiro reprimiu violentamente a população, mas precisou também de ajuda do Exército e da Marinha para conter os revoltosos, certo? Moçada, olha só, depois dessa treta, o governo suspendeu a obrigatoriedade da vacina e passou a trabalhar com métodos menos invasivos para trabalhar essa questão da vacina. Além disso, o governo optou pela conscientização da população e não pela arbitrariedade, ou seja, passaram a divulgar a vacina como algo positivo e não simplesmente chegar aplicando a vacina nas pessoas, certo? E qual que foi o saldo da revolta? Mais de 900 pessoas foram presas, tiveram por volta de 110 pessoas feridas e 30 pessoas acabaram morrendo, certo? Moçada, fiquem atentos porque a revolta da vacina mostra que a população não simplesmente aceitou calada as imposições do governo. Muito pelo contrário, elas se revoltaram contra essas arbitrariedades da parte tanto do governo federal quanto do governo da cidade do Rio de Janeiro. Beleza? Meus queridos, agora a gente fala um pouquinho da Semana de Arte Moderna, que ocorreu ali no Teatro Municipal de São Paulo entre os dias 13 e 17 de fevereiro de 1922. Tudo bem? De modo geral, moçada, foram diversas apresentações, tanto de artistas plásticos, artistas literários, músicos, entre outros. Tudo bem? Tudo isso aconteceu durante o mandato do presidente Arthur Bernardes, que era do Partido Republicano Mineiro, beleza? Moçada, esse vai ser o surgimento, o contexto disso aqui é o surgimento do modernismo, tudo bem? E a gente pode considerar o modernismo como um conjunto de movimentos artísticos e culturais que influenciaram artistas a partir da primeira metade do século XX. Naturalmente, a definição de modernismo, ela demanda um pouco mais de tempo para a gente trabalhar. Aqui eu dei simplesmente uma definição breve, beleza? Então vamos lá. Então qual vai ser esse contexto histórico para o surgimento dessa corrente modernista? Basicamente, a Europa havia passado pela Primeira Guerra Mundial. Então era uma tentativa dos artistas lá da Europa de mostrar ao mundo que seria muito melhor soluções mais modernas e práticas do que, por exemplo, a Belle Époque. É bom que a gente lembre que a Belle Époque é aquele estilo artístico que trata um pouco essas questões artísticas de maneira mais carregada, trabalhando com todo aquele glamour francês do século XVIII, XIX, tudo bem? Então os modernistas eles surgem para quebrar um pouco com essa noção
da Belle Époque como o principal foco artístico do mundo inteiro, beleza? Afinal de contas, todo esse mundo do glamour francês, representado pela Belle Époque, foi completamente destruído pela Primeira Guerra Mundial, certo? Bom, então, nas artes vai surgir essa corrente modernista que vai valorizar não mais necessariamente o estético, e sim a praticidade. Maravilha, entendemos como que surge esse contexto modernista no mundo. No Brasil, a Semana de Arte Moderna, ela vai ser um momento do Brasil mostrar a sua cara enquanto a cultura artística, tudo bem? Rompendo principalmente com essa influência do classicismo europeu, especialmente esse classicismo francês, e se colocando, o Brasil no caso, na vanguarda nacional das artes, beleza? De modo geral, você pode entender a Semana de Arte Moderna como a tentativa de uma criação de uma identidade artística nacional brasileira, certo? Rompendo com essa ideia de identidade francesa que se existia. Afinal de contas, até esse momento, até 22, o que era considerado arte erudita no Brasil era aquilo produzido pelos franceses que retratavam o Brasil lá no século XVIII e XIX, certo? Portanto, o Brasil ainda não tinha sua identidade artística definida. E quais são as características desse movimento? De modo geral, crítica ao tradicionalismo e ao formalismo, a crítica ao modelo parnasiano. Galera, o parnasianismo foi aquela escola poética que buscava retomar a cultura clássica, beleza? Dei uma pesquisada aí o que se trata o parnasianismo, é bacana pesquisar sobre isso. Bom, além disso, buscava por influências da vanguarda europeia que estava ascendendo, certo? Por exemplo, essa vanguarda modernista que estava surgindo na Europa. E principalmente, a principal característica da Semana de Arte Moderna é uma busca por identidade artística nacional, certo? Moçada, a gente tem que entender que a Semana de Arte Moderna não foi um evento para grande massa, para grande população. Foi um movimento, de fato, restrito à elite intelectual do país, certo? Que, em certa medida, foi financiado pela própria oligarquia. Afinal, aconteceu durante o governo do presidente Washington Luiz, que permitiu o uso e divulgação do Teatro Municipal de São Paulo para a realização do evento. Mas olha só, moçada, mesmo sendo um evento restrito a uma elite intelectual, sendo financiado por um presidente que representa essa elite oligárquica do país, ainda assim os artistas realizaram muitas críticas ao próprio sistema oligárquico, como por exemplo, a obra literária Pauliceia Desvairada, do Mário de Andrade, fazia muitas críticas à burguesia do país, beleza? Então é interessante a gente perceber que, da mesma maneira que a população mais atingida durante a revolta da vacina, que era a população pobre, ela lutou contra o sistema oligárquico como pôde. Naquele caso, como de maneira violenta, depredando patrimônio público e assim por diante. Por outro lado, durante a Semana de Arte Moderna, uma outra classe social também fez severas críticas ao sistema oligárquico. Tudo bem, dessa vez, essa classe artística, essa classe mais letrada do país. Beleza? Por fim, moçada, a gente fala um pouquinho do tenentismo. Galerinha, de modo geral, o tenentismo vai surgir nas Forças Armadas e foi importante justamente para a queda desse regime oligárquico. Contou com a participação de oficiais de baixa patente do Exército, certo? Importante pensar que ele não contou com todo o Exército, certo? Existia uma parte do Exército que era contrária ao tenentismo. Seria ali uma parte mais, entre aspas, legalista contra os tenentistas. Beleza, e quais eram as ideias do movimento tenentista? Bom, de modo geral, eles eram contrários ao governo da República Velha, ou seja, as elites agrárias, que, de acordo com eles, eram responsáveis pela corrosão do sistema republicano, certo? Ou seja, pela degeneração do sistema republicano. Eles condenavam os políticos civis, eram contrários também ao sistema eleitoral do mandonismo, certo? Toda aquela questão oligárquica, toda aquela questão do voto de cabresto e assim por diante. E eles defendiam uma descentralização política. E aí, moçada, a gente vai ter algumas revoltas relevantes nesse sentido. A primeira revolta foi a Revolta do Forte de Copacabana, em 1922, que basicamente contou com um grupo armado de militares que saíram do Forte de Copacabana para um confronto com tropas do governo, ou seja, com tropas legalistas, beleza? Teve também a Revolta Paulista, que foi em 1924, no qual alguns militares ocuparam a cidade de São Paulo por mais de 20 dias
e com o apoio de tropas federais, o governo de São Paulo forçou a fuga desses rebeldes, que foram para o sul do país. Bom, por fim, talvez a mais importante, a mais famosa desse contexto, foi a Coluna Prestes, que justamente sob o comando do Luiz Carlos Prestes, alguns soldados paulistas e gaúchos percorreram o país entre 1925 e 1927, acreditando conquistar apoio da população mais pobre, principalmente da região norte e nordeste, mas na realidade acabaram recebendo indiferença e até hostilidade das pessoas. Essa marcha pelo país foi justamente uma tentativa de ganhar seguidores para derrubar o governo oligárquico, certo? Esse sistema oligárquico. Mas como eles não obtiveram apoio e era muito desgastante esse percurso por todo o país, eles acabaram desistindo e se refugiando na Bolívia. Beleza, meus queridos? Bom, moçada, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenha ficado alguma dúvida, manda mensagem. No mais é isso. Eu acho que eu vejo você na semana que vem. Um beijo no coração e tchau! Até o próximo vídeo.